Olá amigos, eu sou o Dr. Carlos Eduardo Leitão, médico homeopata de Curitiba, e vamos fazer aqui um vídeo de introdução à utilização do MEC Repertory, as suas funções mais básicas. Então eu sugiro que aquilo que eu for fazendo, você também vai fazendo aí se tiver o seu repertório, ok? Então eu vou abrir clicando com o botão esquerdo do mouse no ícone do MEC Repertory. E aqui eu tenho então a abertura do programa, do MEC Repertory e do último livro que estava sendo utilizado, no meu caso é o Complete 2015 em português, certo? Eu vou fechar aqui, clicando no íconezinho de fechar a janela e mostrar como é essa paleta inicial, essa paleta de funções. Então aqui eu tenho o menu do MEC Repertory e a paleta de funções. Essa paleta, se eu clicar no canto superior dela, eu posso movê-la para onde quer que eu queira que ela vá. Ou se eu clicar aqui, ela fica no sentido do horizontal, ok? Então eu vou clicar novamente e a gente vai colocá-la no sentido vertical, como eu gosto de usar. Se eu clicar no livrinho, com o botão esquerdo, sempre que eu falar clicar é com o botão esquerdo. Se for com o botão direito do mouse, eu vou dizer o botão direito do mouse. Então, se eu clicar no livrinho, ele vai aparecer aqui o último repertório que eu estava utilizando. No caso aqui é o Complete 2015 em português. Certo? Com seus capítulos. Se eu quiser ver como é o nome desses capítulos, até me ambientar, é só manter pressionada a barra de espaço. Então aqui estou pressionando e mantendo pressionada. Se eu soltar a barra de espaço, ele volta a mostrar os capítulos sem os nomes, certo? Se eu quiser trocar o livro, trabalhar com outro livro que não o Complete 2015 em português, eu vou aqui clicar no livrinho, nesse ícone do livrinho, do canto direito inferior, e aqui eu tenho uma relação de outros repertórios que eu posso utilizar caso eu queira. Por exemplo, eu posso usar o Complete 2018 em inglês, eu posso usar o repertório da Yakir, eu posso usar o repertório de Kent, enfim. E posso utilizar vários deles ao mesmo tempo. Puxar rubricas de vários repertórios para a minha repertorização. Certo? Bem, então aqui eu vou abrir, agora com a paleta, eu vou abrir o clipboard, que são os blocos de nota para onde eu levo as rubricas que eu for puxando do repertório. Então, aqui eu abro o clipboard A, posso colocar rubricas aqui, ou o B, se eu quiser, ou o C, ou o D, e eu posso clicar também no 1, daí ele mantém aberto o clipboard A e o clipboard 1 ao mesmo tempo. Ele não mantém o A e o B ao mesmo tempo, por exemplo. É um clipboard alfabético e um clipboard numérico. Esse outro ícone aqui eu vou fechar, então, os clipboards. Esse outro ícone aqui é o ícone do fichário de pacientes. Então, se eu quiser abrir uma ficha de paciente, dos meus pacientes, eu posso abrir. E aí eu tenho... Aqui eu vou fechar. Aqui é o ícone que abre a repertorização. Aqui eu não tenho nenhuma repertorização, porque eu ainda não puxei nenhuma rubrica, certo? Então eu vou fechar a repertorização. E aqui é a análise de famílias. Isso eu não vou falar desta vez neste vídeo, eu vou deixar para um outro vídeo, porque é uma função muito complexa. Então, a partir da paleta, eu posso fechar qualquer janela que eu queira, que eu posso abrir qualquer janela da minha paleta. A paleta ela fica fixa o tempo todo. Só tem como fechar ela se eu fechar o programa. Senão ela vai ficar aqui sem modificar o tempo todo. E eu posso abrir as janelas que eu for abrindo e fechar essas janelas que eu posso abri-las de novo a partir da paleta a qualquer momento. Certo? Pois bem, então agora eu vou mostrar como é o funcionamento do livro, do repertório, certo? Então aqui eu estou com a janela pequena, minimizada. Eu posso abri-la. Para abrir, eu clico e mantenho apertado o botão da esquerda, nesse cantinho,
e eu posso ampliar qualquer janela que eu quiser. Eu amplio e diminuo. Ou se eu clicar e mantiver clicado com o botão da esquerda na parte cinza em cima, eu posso trazer de um lado para o outro. Às vezes ele está esquisito, ele está assim, por exemplo, e eu posso, clicando na parte superior, mantendo clicado, arrastar até a posição que eu queira cada uma das janelas. Isso vale para todas as janelas. Tá? Eu clico na parte de cima e eu arrasto ela para onde eu quiser. Certo? E posso fechá-la. E eu posso também abrir o meu repertório completamente. Então é só clicar na setinha, ou no caso do Mac, aqui nesse mais, e ele vai manter o seu repertório aberto. Certo? Ele vai manter ele totalmente aberto, ocupando toda a tela. Pois bem, se eu fizer isso, eu vou poder estudar o meu repertório como se fosse um livro. Então eu vou abrir aqui o capítulo da mente. E aqui a gente está vendo a disposição do repertório apenas com as rubricas, sem os remédios. Tá? Isso é uma maneira, eu posso dispor o meu repertório do jeito que eu quiser. Eu gosto de trabalhar com ele assim porque eu faço a busca de rubricas na lupa, como eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eu vou mostrar as outras opções que a gente pode ter no nosso repertório aberto. Tá? Eu posso deixar aberto ele exatamente como se fosse um livro. Então, como é que eu vou fazer dessa maneira? Eu vou ali em Rubrics, no menu, Rubrics, e eu vou clicar aqui em All Remedies. Agora ele vai mostrar os remédios, todos, das rubricas. Eu vou clicar em Rubrics e vou mostrar todas as subrubricas. E eu vou clicar em Rubrics e vou pedir para ele mostrar todas as referências cruzadas. E aí, para completar, eu vou aqui embaixo à direita, onde tem essa páginazinha dupla, e clico nela, e agora eu tenho o repertório funcionando como se fosse um livro, exatamente como se fosse um livro físico, onde eu posso ir de um lado para o outro, e se eu for digitando aqui na page down, page up, ou então rolando na barra, eu posso ter ele funcionando como se fosse um livro físico. Perdão. Eu não gosto muito dessa disposição, porque eu acho que dessa maneira fica muito difícil de se enxergar as rubricas e subrubricas. Eu prefiro deixar ele mostrando apenas sem nenhum remédio sendo demonstrado, e também eu prefiro deixar ele sem as subrubricas e também sem as referências cruzadas. Por que eu prefiro deixar assim? Porque daí eu posso ir e também com uma página só. Porque aí eu não preciso estar com ele sendo todo aumentado dessa forma aqui. Eu posso deixar ele com uma janela pequena para poder ter as outras janelas aparecendo. E fazer a busca das rubricas aqui. Né? Ou então, pelo menos, deixar as subrubricas aparecendo, all subrubrics. E aí, se eu quiser procurar alguma coisa, eu vou procurar na lupa. Mas é só para saber que é possível. E se eu quiser ver quais são os remédios naquela rubrica, ver momentaneamente, por exemplo, eu quero ver aqui quais são os remédios que estão listados nessa parte aqui, por exemplo, de abandona parentes, por exemplo, ou melhor, sentimento de abandono. Eu clico na rubrica que eu quero, eu mantenho pressionada a barra de espaço. E aqui eu vou ter os remédios nesta rubrica, se eu mantiver a barra de espaço pressionada. Se eu soltar a barra de espaço, ele volta a mostrar sem nenhum remédio aparecendo. Qualquer rubrica que eu queira. Então, por exemplo, aqui, abandona seus próprios filhos.
Eu clico na barra de espaço e ele vai mostrar lá licopódio e outro remédio que é Fascolartus, né? Eu vejo aqui na parte cinza, onde aparece o nome de qualquer coisa que eu coloque o cursor em cima, certo? Muito bem. Se eu soltar a barra de espaço, ele volta a não apresentar os remédios da rubrica, tá? Eu também posso usar atalhos, como a gente pode ver ali em Rubrics. O atalho para mostrar os remédios é Ctrl R no caso do Windows ou Command R no caso do Mac. Então, se eu digitar Command R, ele vai mostrar primeiro os remédios principais, depois ele vai mostrar todos os remédios por ordem de pontuação e depois todos os remédios por ordem alfabética. E se eu clicar novamente no Ctrl R, ele vai mostrar sem nenhum remédio. Então eu posso usar os atalhos. Isso é legal porque a gente guarda de cor os atalhos e assim eu vou podendo trabalhar o meu repertório. Eu disse agora há pouco que no meu caso eu prefiro usar o repertório sem mostrar as subrubricas e sem mostrar os remédios. Por quê? Porque eu posso procurar aquilo que eu quero nessa lupa, tá? A lupa, eu prefiro que ela... Eu geralmente até sugiro, se a gente clicar em cima da lupa, a gente vai ver que tem opções. Eu sugiro que as opções fiquem marcadas da forma como estão aqui, para que seja mostrado todas as palavras que foram digitadas, para que sejam mostradas as palavras em qualquer lugar, as letras em qualquer lugar da palavra, e para ser mostradas apenas as rubricas que batem com aquilo que a gente está pedindo, tá? Então eu vou dar uma demonstração aqui. Então se eu clicar aqui de novo e clicar nesse espaço que fica aqui, ó, esse espaço que fica aqui do lado da lupa, se eu clicar aqui, ele vai acender e vai cursar para que eu possa escrever a palavra. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, medo, letra minúscula, medo. Daí eu vou dar um espaço, aí já mostrou os medos, e escuro, por exemplo. Eu vou digitar só ESCU. Só as 4 primeiras letras daquilo que eu estou procurando. Por quê? Porque poderia estar como escuro, escuras ou escuridão. Então ele já localiza, mesmo que você não tenha escrito a palavra toda, tá? Então aqui ele localizou o medo de escuro. Então aqui a gente vai tomar esta rubrica. Eu abro o clipboard A, coloco ele aqui do ladinho, marco a rubrica que eu quiser, no caso medo de escuro, só fazendo uma observação, a palavra é rubrica e não rúbrica, porque no português rubrica é paroxítona e não proparoxítona. Isso às vezes pega no meu pé porque eu falo rubrica, mas essa eu aprendi lá com o professor Pasquale, que é rubrica e não rúbrica. Mas voltando aqui para rubrica, medo de escuro. Eu cliquei nela e eu posso trazê-la até o clipboard arrastando, clicando, mantendo clicado e arrastando até o clipboard. Isso é um jeito. Eu não quero fazer dessa maneira, então eu vou marcar ela, deleto no backspace ou del, eu vou e marco novamente medo de escuro e dou enter. Ele também vai levar a rubrica que eu marquei lá. Se eu quiser ver os remédios que estão presentes nessa rubrica, eu marco como? Clicando em cima dela. E mantendo pressionada a barra de espaço. Então eu vou ver aqui que aparecem os remédios da rubrica. Eu posso deixar, se eu soltar ele vai sumir. E eu posso, se eu quiser, indo aqui de volta no menu Rubrics, pedir para ele deixar mostrado todos os remédios em ordem alfabética. Beleza, ele vai deixar mostrado lá. Novamente eu digo que eu não gosto, porque daí eu não consigo ver a segunda rubrica que eu selecionei no clipboard. Então eu vou modificar novamente para No Remedies. Ok? Muito bem. Então eu localizei a minha primeira rubrica e agora eu vejo que aquilo que era verdinho, essa bolinha que era verdinha, fica vermelha, porque o repertório todo está limitado a medo, escu.
Se eu não quiser mais limitá-lo, eu posso apagar o que eu escrevi aqui, ou eu posso simplesmente clicar na bolinha vermelha. Se eu clicar na bolinha vermelha, ele deslimita, ele apaga tudo isso daqui e vai para medo. Então eu tenho que clicar na palavra medo, eu clico na palavra medo, porque aí ele vai mostrar todo o capítulo da mente novamente, todo o capítulo mental, certo? Para que eu possa fazer a próxima busca. Então eu vou buscar agora a palavra pássaro, por exemplo. Se eu colocar pássaro aqui, ele não vai localizar nada. Por quê? Porque eu não coloquei o acento. Então, no repertório em português, eu preciso acentuar as palavras que são acentuadas. Então, eu não preciso escrever pássaro todo. Eu só escrevo passa, ele vai localizar pássaro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ilusões de pássaros. Tá? Eu dou Enter e ele leva para mim lá ilusões de pássaros. Clico de volta na bolinha vermelha. Ele mostrou ilusões e imaginações de pássaros. Eu clico de volta em ilusões para procurar de novo em toda a rubrica da mente. Em todo o capítulo da mente. Então agora eu vou buscar. Eu posso também, se eu quiser, aqui no cursor, ir olhando todas as partes do capítulo da mente. Ou então digitar simplesmente uma palavra que começa com SA, por exemplo, ele me leva para a primeira palavra que tem SA, no caso aqui sacudido. Tá? Eu posso fazer dessa maneira, mas eu prefiro buscar as rubricas aqui na lupa. Então eu quero, por exemplo, industrioso, E ele vai me levar para industrioso, mania de trabalho. Eu clico em cima dela e como eu podia ter feito, por exemplo, arrasto para cá. Ótimo. Então eu tenho 3 rubricas aqui. E eu vou fazer mais uma aqui, vou procurar, por exemplo, vergonha, por exemplo. Então eu tenho vergonha ou tenho desavergonhado, se eu quiser aqui. Então eu vou pegar vergonha aqui e dou Enter também. Eu tenho aqui 4 rubricas da mente no meu clipboard A. E se eu quiser, agora eu posso repertorizar essas 4. Ou eu posso continuar lançando rubricas. Vamos supor que eu queira separar as rubricas mentais das rubricas físicas e gerais. Então eu posso levar rubricas físicas e gerais para o clipboard B. Então daí eu vou pegar uma dor de cabeça aqui, por exemplo. Uma dor, já está no capítulo cabeça, frontal, então ele vai para fronte, pulsátil, ou pulsante, por isso que é importante colocar só as primeiras 3 letras, porque eu não sei se está como pulsátil ou como pulsante, então se eu colocar só 3 letras, ele vai localizar uma ou outra. E a direita, por exemplo, dir. Então eu tenho lá dor pulsante, latejante na fronte do lado direito. Eu dou Enter e ele me leva para cá, certo? Ótimo. Então aqui eu retiro, ele volta para o capítulo da cabeça. E agora eu quero um outro capítulo, por exemplo, ranger de dentes. Eu pode estar aqui, rangendo dentes. Eu dou Enter. E eu vou pegar mais uma rubrica física, no caso uma rubrica geral, que no caso aqui vai ser aversão a doces, por exemplo. Tá? Aversão a doces. Ótimo. Então eu tenho aqui 4 rubricas mentais, 3 rubricas físicas, que eu separei elas no A e no B. E agora eu vou repertorizar. Aqui eu vou repertorizar as rubricas da mente, por exemplo. Então eu selecionei o clipboard que eu queria e eu clico agora aqui nesse gráfico. Clicando no gráfico, ele vai me dar a repertorização destas rubricas aqui.
Note que aqui ele colocou, ele está selecionando por um tipo de estratégia onde não está levando em consideração a cobertura das rubricas. Eu posso modificar isto aqui. Aqui são as estratégias, seleciono estratégias nesta raiz quadrada. Então eu clico na raiz quadrada e eu peço para ele mostrar, para ele selecionar a estratégia de número de rubricas. Então agora ele está aqui a cobertura, os remédios que cobrem primeiro a totalidade dos sintomas, tá? Estas cores aqui indicam a pontuação do remédio na rubrica. O branco significa que o remédio não cobre aquela rubrica, por exemplo, licopódio não cobre ilusão de pássaros. O azul claro é o remédio pontuado como 1, o azul escuro 2, o bordeaux 3 e o preto 4. Como é que eu posso saber que é isso? É só eu selecionar aqui, por exemplo, que é o gráfico de pontos. Eu clico nele e agora ele aparece lá, o gráfico de pontos. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Certo? Então, tá aqui. Certo? Eu posso mudar a estratégia também, caso eu queira. Então, eu vou voltar para cá, que com o tempo a gente vai se acostumando com a ideia das cores. Quanto mais escura a cor, mais pontuado o remédio. Essa é a regra, mais ou menos, tá? Então, aqui eu estou repertorizando estas rubricas aqui do clipboard A. Se eu quiser mudar para o B, para as físicas e gerais, eu só clico no B. É claro que eu poderia ter colocado físicas e gerais todas no A, não teria problema, poderia. Eu que quis colocar A e B porque a gente vai repertorizá-las separadamente, tá? E se eu quiser unir o A e o B, eu clico no A, pressiono a tecla Shift do teclado, clico no B. E agora ele marcou as duas. Então aqui está. A mais B. E aqui eu tenho que o remédio com coberturas, o remédio que cobre 6 rubricas, não cobre todas, e que pontua como 12 é calicarbônico, depois beladona, depois calcária. Então ele está selecionando os remédios por cobertura e pontuação. Tá? Aqui é pontuação, aqui é a cobertura das rubricas, e aqui o reino ao qual o remédio pertence. Azul mineral, verde planta, vermelho animal. Ele considera carcinosino como um remédio do miasma, mas do reino animal. Tá? O que é marrom são remédios do reino protista, o reino das bactérias. Certo? Muito bem. Então, isso daqui é o gráfico de repertorização. Eu posso aqui, se eu quiser, modificar esse gráfico para ele me mostrar só minerais. Aí eu clico no diamante. Ou só plantas, daí essa noz. Aqui só remédios de plantas. Ou só animais, daí eu clico nesse guaxinim aqui. Sei lá, um gambá, um guaxinim, não sei. Eu clico nele. Veja que quando eu faço isso, fica vermelho, ou seja, o gráfico está limitado àquilo que eu estou fazendo. Tá? E aí, por que apareceu aqui, quando eu cliquei em animais, calcária carbônica ou carbonimales? Porque são remédios minerais que são derivados de animais. No caso, calcária carbônica, ou ostrearum, que é da ostra, e carbonimales, que é um tecido animal, mas que o elemento carbono. Né? Então ele vem de uma fonte animal. Muito bem. Licino, que vem de um cão raivoso. Então, vindo de origem animal, ele vai mostrar aqui. Se eu quiser deslimitar, ou eu clico aqui, ou simplesmente, ou aqui nesse gráfico, ou simplesmente na bolinha vermelha. E ele vai voltar perdão, ao padrão normal do gráfico. Certo? Então, este é meu gráfico de repertorização. Se eu quiser levar este gráfico de repertorização até o caso o qual eu estou analisando, no Word, por exemplo, vamos supor que eu queira levar este gráfico aqui para uma tabela do Word, por exemplo. Então, no caso aqui é o Pages. Então aqui eu tenho
eu vou abrir um arquivo novo do Pages, poderia ser do Word, um documento do Word. E aqui, vamos supor que eu tivesse digitado lá o paciente, seu João da Silva, por exemplo, e tal. E aí eu tenho aqui, descrevo a história dele e eu quero levar depois esta minha repertorização. Como que eu faço? Eu simplesmente clico nela, clico em qualquer lugar da janela com o botão da direita, dessa vez, do mouse. E lá embaixo vai ter Copy Windows as Picture. Você vai copiar. E aí eu vou no meu documento, do Pages ou do Word, meu editor de texto. Aqui eu posso dar Ctrl V ou eu vou com o botão direito do mouse colar. E ele cola aqui a repertorização com o tamanho que eu quiser. E eu posso imprimir ela também, ou poderia imprimir direto daqui também se eu quisesse. Certo? Então, muito bem. Dessa maneira eu posso escrever, no meu caso, um documento normal de Word ou de Pages, se for o Mac. Tá? Então, esse aqui é o gráfico de tabela, do tabela de gráficos. Eu posso fazer muita coisa daqui. Daqui eu posso analisar a matéria médica do remédio. Eu clico com o botão direito do mouse em cima do remédio e eu peço para ele ver o remédio, a matéria médica do remédio no Reference Works. Certo? Então, eu clicando depois com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir o Reference Works e ele vai me levar para as matérias médicas de cálice carbônico. Lembrando que as matérias médicas eles estão todas no Reference Works. Tá? Então, aqui está cálice carbônico, os diversos livros que falam sobre cálice carbônico. Vou ler lá o Vermuden, por exemplo, ele vai me falar o que é. Tudo em tempo real mesmo, com um clique do mouse. Eu vou fechar agora aqui, porque não é hoje o objetivo deste vídeo falar sobre Reference Works e sim sobre Mac Repertório. Então agora eu vou fechar esta repertorização e agora eu vou salvar o que eu fiz, ok? Para salvar o trabalho que eu fiz, eu vou salvar nesta pasta. Aqui o caso está sem nome, ainda não foi dado nome para esse caso. Então eu vou lá em File, Save Patient Chart As. Então aqui dou um nome para essa ficha. Então eu vou usar o nome aqui de teste e vou salvar. Tá? Então agora ela está salva com o nome de teste. Na data de hoje, a data de... Eu posso mudar esta... aqui ele está mostrando mês, dia e ano, como é o esquema americano, tá? Então, aqui no dia 8/11, que é a data de hoje, de 2018, se eu salvar, ele vai ficar salvo nesta data. Então, aqui, informações do paciente, primeiro nome, último nome, você pode colocar se quiser, não é obrigatório. Análise e diagnóstico, qual é o diagnóstico do paciente, gravações, comentários, também não é obrigatório. Planos e prescrições, qual é o remédio, qual é a potência, qual é a prescrição, qual a razão que foi receitado esse remédio, qual o grau de confiança, né? Também não é obrigatório. E depois, se eu quiser salvar este clipboard, esta repertorização que eu fiz aqui, eu vou em File. Eu posso simplesmente fechar o programa, se eu quiser. Se eu simplesmente fechar o programa, se eu for lá e pedir para ele fechar o programa, Mac Repertório, Kit, ele vai perguntar se eu quero que salve. Mas como eu já salvei o nome ali, eu posso simplesmente clicar no clipboard, ir em File, Save Clipboard AAD. Agora a gente vai observar que vai aparecer aqui embaixo este clipboard, o nome da primeira rubrica vai aparecer aqui embaixo. Fica olhando aqui. Então eu vou lá em Save Clipboard AAD, pode olhar aqui. Se eu clicar, pronto, apareceu lá. Clipboard de rubricas AAD, mente e medo de escuro. E lógico que ele também não salvou só isso aqui. Ele também salvou este
clipboard, porque ele salvou tanto o A, o B, o C e o D. Se eu quiser salvar os numéricos, eu também posso. Mas aí eu tenho que ir lá e pedir para File, Save, Clipboard de 1 a 6. Se eu tiver alguma coisa salva aqui, obviamente. Certo? Feito isso, se eu quiser localizar outras repertorizações feitas em outros dias, é só ir nas setinhas. Aqui não há, porque eu acabei de criar o caso, mas se eu tiver um caso onde várias repertorizações foram feitas em dias diferentes, é só eu ir navegando de um lado para o outro nas datas e abrir, clicar 2 vezes, que ele vai abrir as rubricas que eu tomei e as repertorizações que eu fiz nas datas respectivas. Certo? Então aqui é a ideia de como salvar as informações. Tá? Aquilo que eu salvei vai ficar dentro do programa. Se eu quiser fazer um backup disso, dos casos que eu tenho salvos, eu vou, no caso do Mac, eu vou no Finder, Documentos, Mac Synergy Homeopathic, Mac Repertory, Cases. Aqui estão todos os meus casos. Tá? Então todos os casos estão aqui e eu posso puxar esta pasta Cases e colocar ela dentro de um pendrive ou dentro de um HD externo. No Windows, isso vai estar dentro dos documentos, né? Meus documentos, meu computador, meus documentos, e ali vai ter Synergy Homeopathic, Mac Repertory, Cases. É na pasta Cases que ele salva aquilo que você fez. Ok? Bem, de forma bem resumida e simples, esta é a função mais básica possível do teu Mac Repertory, que é a busca de rubricas, a repertorização por reinos, por miasmas também, caso você queira, porque ele também vai poder repertorizar aquilo que você fez dentro dos miasmas, no caso, os miasmas do Sankara, e essa é a função mais básica que existe. Existem outras maneiras de se utilizar as rubricas tomadas para analisar famílias. Aí vai ser nesta análise de famílias, que eu não vou falar nesse vídeo, eu vou falar em um vídeo futuro. Aí a gente vai ensinar como trabalhar esta repertorização dentro da análise de famílias. Eu lembro que no manual que foi junto com o seu Mac Repertory, nós fizemos a tradução do manual do inglês para o português, mas caso você não tenha, você vai em Help, Program Manual. E aqui tem o manual do programa Mac Repertory. É um manual bem explicativo, bem fácil de se utilizar. Eu fortemente sugiro que leiam o manual, porque tudo aquilo que precisa se saber sobre o programa e bem mais coisas estão no manual, tá? E aí, com a leitura do manual, a gente vai ter tudo aquilo que a gente precisa aprender sobre o nosso Mac Repertory. E também nos vídeos do YouTube, tá? Tem vários vídeos do YouTube, vídeos em inglês, você abre lá você pode abrir o seu navegador, e aí você vai ter lá no YouTube, você vai e digita abre esse YouTube, escreve lá em cima Mac Repertory, pesquisar Mac Repertory, software, e aqui a gente tem vários vídeos, né, que vão falar de funções diferentes, das bases do Mac Repertory, também vídeos bem longos aqui, por exemplo, do Dr. Sankara, explicando, através de casos dele, como utilizar o Mac Repertory e o ReferenceWorks. Então tem muito vídeo e muita informação. E aí, a gente encerra esse vídeo, com novos vídeos virão, onde a gente vai explicar outras funções mais complexas a partir daqui, mas por hoje é isso. Se gostaram, lembre de dar um like aí, que isso ajuda a gente a ir para cima no YouTube. Certo? Um abraço e até a próxima.